Vamos meditar nessa noite, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 24 e 33. Dois versículos. O 24 de Mateus 6, capítulo 6, e o versículo 33. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra, apenas aqueles que não podem ficar em pé, não é? Mas podendo, vamos ficar em reverência a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Santo Espírito, aqui está a tua palavra, eu me anulo na tua presença. Me use e fala, através de mim, através da minha boca, a tua palavra, para ensinar a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Amém? Graças a Deus. Amados, tudo começa aqui com uma afirmação de Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Olha, Jesus está trazendo uma frase terminativa. Nós temos que compreender a palavra de Deus. Quando Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra, ele está se referindo a isto quando nós temos por objetivo apenas os bens terrenos e as coisas que podemos obter na terra, é isto. Porque no versículo seguinte, ele diz, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam, ajuntar tesouro no céu. Ora, como é que podemos ajuntar tesouros nos céus? Destes dois versículos, eu tenho que pular para o versículo 33, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem que buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar o reino de Deus com todas as formas possíveis e imaginárias. Buscar o reino de Deus é ter o reino de Deus como objetivo final, como prioridade final, como objetivo maior do que apenas ter bens aqui na terra. Jesus não está condenando ter bens aqui na terra, porque ele diz, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ele sabe que nós necessitamos para sobreviver. Ele sabe que nós precisamos de recursos para poder sobreviver. Veja bem, na antiguidade, quando se fala nisso, se mexe com a parte de dinheiro, não tenha dúvida. Quanto a dinheiro, como é que aconteceu o dinheiro? Lá na antiguidade, anteriormente ao século VII, onde foi criado o dinheiro, no século VII só, anteriormente não tinha dinheiro. Então, o que as pessoas faziam? Elas faziam troca. Alguém tinha lá uma cabra, queria um camelo,
Então bolava uma troca. Qual o preço dos dois? Isso era chamado de escambo, né? Somente no século VII antes de Cristo, é que surgiram as moedas. E as moedas que surgiram, primeiramente, elas eram de ouro e de prata. Veja bem, tanto que no Evangelho, o estáter e outras moedas que são faladas, denários, são moedas de ouro e de prata. Tanto que quando a gente assiste filme da antiguidade, da Idade Média, a gente vê aquelas pessoas saindo de casa e levando um saquinho cheio de moedas. Está compreendendo, né? E depois ela foi evoluindo, a moeda foi evoluindo. Existia lá um personagem que alguns chamam de ourives. Ourives, para mim, é fabricador de moedas, mas pode ser ele, que guardavam as moedas e davam o recibo daquelas moedas para o dono, dizendo, você tem em depósito comigo tantas moedas de ouro, tantas moedas de prata, assim por diante. E a pessoa ficava com aquele recibo. Quando essa pessoa necessitava comprar alguma coisa, ela transferia esse recibo que ela tinha em seu poder para aquela que ele havia adquirido alguma coisa, comprado alguma coisa. E essa pessoa que pegava esse recibo recebia, então, agora, aquelas moedas no lugar daquele que usou essas moedas para comprar alguma coisa. Enfim, os negócios começaram a evoluir até que se criou, decorrente do ourives que guardava as moedas, nasceu o papel moeda. Papel moeda é o dinheiro, é a nota de R$100 que nós temos, de 200, 100, 50, 20, 10, 5, não é? 2. E as moedinhas de R$1, 50 centavos, etc. Tal. Então, evoluiu. E, ao invés do ourives, acho que ele foi o precursor dos bancos. Os bancos assumiram o lugar, então, para que a gente pudesse depositar no banco, em conta, nome da gente, mediante um recibo de depósito, o quanto nós temos lá. E aí a gente usa cheque ou cartão de crédito para pagar. Olha que interessante isso aí. Então, a moeda surgiu como uma necessidade, como algo necessário para as transações de compra, de venda, de permuta e etc. Porque é difícil, no começo, trocar um cabrito por um camelo, e assim por diante, não é? Agora, com o dinheiro, num dado país, ele vale para aquele país. No Brasil, nós temos o real. Nos Estados Unidos, nós temos o dólar. Na Europa, nós temos o euro. Existe o iene e etc. E hoje já existem as criptomoedas. São moedas escondidas. Cripto significa escondido. Então, vem o Bitcoin, etc. É necessária essa introdução para chegar onde eu pretendo falar a vocês de um tema que nós vamos explorar sobre prosperidade financeira. Veja bem. Então, havemos de concordar aqui que moeda, dinheiro, o que é isto? Ou é moeda, ou é papel moeda, com a finalidade única e tão exclusiva da gente adquirir bens para o nosso consumo. Roupa, calçados, comidas, veículos, casas e etc. Tudo se adquire através desse bem chamado dinheiro, ou moeda. Papel, que é os duzentão, cemlão, cinquentão, vintão, dezão, né? Cincão, doilão. Doilão era jeito que a gente falava muito tempo atrás. Bem, eu vou parar de brincar, vamos levar bem a sério. Então, o dinheiro serve para nós comprarmos bens, para nos satisfazer de necessidades que temos para viver aqui na terra. Porém, o espírito mamon, que Jesus falou aqui, não podeis servir a Deus
e nem ou a mamão, porque ninguém serve a dois senhores, ou serve a um ou serve ao outro. O mamão vem do aramaico e tem o significado de riquezas e de bens, ou tem até o significado de espírito diabólico ou satânico, de avareza. Vocês sabem o que é a avareza? A avareza é quando alguém começa a juntar dinheiro para si em forma desproporcional. Fica com obsessão de ter dinheiro, compreendeu? Quando o dinheiro, na verdade, não é do diabo. O dinheiro é um bem de troca produzido pela humanidade para satisfazer as nossas necessidades. Veja bem. Então, o dinheiro Deus abençoa com prosperidade. Se nós vermos na Bíblia, Zaqueu era rico. E Jesus entrou na casa dele, e quando ele viu que ele era um avarento, Satanás tinha escravizado ele no dinheiro. Mas isso acho que não acontece com os cristãos, né, irmão? Hein? Acho que não tem cristão avarento, né? O que você acha? Tem, infelizmente. Tem cristão que não está com a sua vida glorificando a Deus. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, nós nos tornamos mordomos de Deus. Vamos analisar, abrir um parêntese sobre finanças e entrar em outras áreas. Por exemplo, Deus nos permitiu e nos deu um corpo físico. Nós temos que sermos mordomos do nosso corpo físico. Nós temos que tomar cuidado com a saúde. Existem leis no Pentateuco sobre saúde, compreenderam? Lavar as mãos, está na Bíblia. Aí deu a Covid e todo mundo precisa lavar as mãos, precisa lavar as mãos, precisa lavar as mãos. Mas isso já estava na Bíblia. Isso estava lá nos livros de Pentateuco, na Bíblia, no Antigo Testamento, Levítico, etc. Livro, lavar as mãos. Não tocar em defunto, está escrito na Bíblia. Por quê? Porque o defunto, a partir do momento que uma pessoa morre, o corpo entra em decomposição. E quando ele entra em decomposição, tem bactérias, tem vírus, doenças que estão circulando no corpo humano, e se você beijar, tocar no defunto, aqueles vírus estão procurando exatamente isso, um contato com alguém que está vivo para entrar num ser humano vivo. Então a Bíblia já prescreve, não toca no defunto. Não lave as mãos quando você comer. Acho que precisa de ajuda aqui de diácono. E veja bem, a Bíblia diz, não beba sangue, porque o sangue é porque é pecado, porque o sangue é a alma do corpo. E o sangue pode estar infectado também, além de tudo isso. E a pessoa, ao ingerir e tomar o sangue, está desobedecendo a lei de Deus e está ingerindo para si o quê? A infecção que vem do outro. Compreendeu o que eu estou dizendo? Tudo está no sangue. Muito bem, então nós somos mordomos. Nós tem princípios de higiene. Higiene, na Bíblia. Ter asseio corporal. Escovar os dentes, pentear o cabelo, cortar as unhas, tomar banho, se perfumar, né? O que mais que tem na Bíblia, hein? Dormir, descansar, faz parte da doutrina da mordomia. O judeu divide o dia em 3 partes, 3 vezes 8, 24, 3 de 8 horas cada um. 8 horas ele trabalha, 8 horas ele se dedica a Deus, e 8 horas ele dorme.
Na Bíblia tem preceito de não trabalhar, a semana tem 7 dias. Eu não vou adentrar em questão de sábado, domingo, nada disso. Mas tem o mandamento de Deus que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar o quê? 1 dia. Esses princípios são de mordomia cristã, que estão na palavra de Deus e que o próprio direito do trabalho reconhece. O trabalhador que trabalhar, tem que trabalhar 8 horas por dia, o que passar disso é hora extra, e se for de noite é hora extra especial, e ele tem que descansar, e se a pessoa trabalhar 24 horas, ele descansa 2 dias, assim por diante. Tudo fundamentado na palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Está compreendendo agora aí? Então nós somos mordomos da nossa vida. Se nós cuidamos bem da nossa vida, não é? Nós somos abençoados, nosso corpo é abençoado. Não comer demais, não fazer extravagância, se cuidar, se tratar, é princípio bíblico. Mas e financeiramente? Igualzinho, mesma coisa. Você sabia que quem te dá o que você ganha? Quem que dá o que você ganha? É Deus. Ah, mas eu trabalho, quem me paga é o meu patrão. Mas foi Deus que te abriu essa porta. Foi Deus que te abençoou. Foi por Deus que você tem um salário bom, uma aposentadoria boa e etc. Compreendeu? Agora, será que a doutrina da mordomia se aplica ao dinheiro? É evidente que sim. Veja bem, o dinheiro que nós recebemos, Deus tem como princípio que ele deve satisfazer as necessidades sua e da sua casa, da sua família, em primeira mão, imediatamente, o mais próximo de você, sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus netos, a sua prole, a sua casa, a sua descendência. O dinheiro não é só para você, bonitão, recebe no fim do mês, enche o bolso, amarra fogo, vai fazer bagunça com os amigos e a família necessitando. Está certo isso? Lógico que não está, isso mesmo, não está. Não é correto isso aí. Mas Deus tem um outro princípio imediato, tem imediato e imediato, um pouco mais longe, mas tem a igreja do Senhor. Veja bem, a igreja do Senhor. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, do qual nós somos membros uns dos outros. E a igreja está interligada ao quê? Ao reino de Deus. Quem que anuncia o reino de Deus? Hein? A igreja, irmão. Vocês estão ficando quietinhos, né? Eu acho que vocês estão aprendendo bastante, né? A igreja é a agência, é a voz, não é o Bonner. É o pastor Claudinei, é os outros pastores, está entendendo? Somos nós os porta-vozes, a agência, a comunicação do reino de Deus na face da terra, no lugar que a igreja está plantada. E quando Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, é porque Deus é verdadeiro. Então você partilha do que você ganha com a igreja, mediante o que Deus prescreve também no livro da lei e no livro da graça, dizimando, ofertando, para que a igreja tenha recursos financeiros para se auto-manter na face da terra. É ou não é assim? Ou será que eu estou enganado? Isso, é. Agora, veja bem, quem é que se desprende de si mesmo e não pensa só nos bens terrenos e diz, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e por isto eu vou obedecer a Deus e vou partilhar com a minha família e com a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, para mim, representa o reino de Deus aqui na terra.
Porém, os que estão dominados pelo espírito diabólico, maligno, de Mamon, que é o nome citado lá no Antigo Testamento, pela avareza desse espírito, não compartilha nada com a igreja. Nada. Não. Salvação é de graça, é verdade. A salvação é de graça, mas o salvo por Jesus deve ouvir a palavra de Deus. E se ele está dominado pelo Mamon, que é o espírito diabólico, demoníaco, da avareza, ele pensa assim: se eu der, eu deixo de ter. Se eu não der, eu tenho mais. Então, nesse ponto é que Jesus está dizendo: não ajunteis tesouro aqui na terra. Olha só, que fabulosa que é a palavra de Deus. Não ajunteis. Você quer juntar aqui na terra? Se você, eu ou qualquer um de nós morrer nessa noite, o que temos aqui na terra aqui fica. Mas o que nós vamos apresentar diante de Deus com as nossas mãos? O quê? Eu partilhei como mordomo de Cristo do que eu ganho para o benefício da igreja de Deus, que prega o reino de Deus na terra. Ah, Senhor, eu achei que não era bem assim. Então o Espírito de Deus está te alertando nessa noite. Abre o teu coração. Você sabia que se você tiver uma visão maior sobre o reino de Deus, Deus tem prazer de te enriquecer? Sabia disso? Vamos analisar isso? Deus chamou um homem, Abraão. Abraão, o pai de Isaque. E este homem já tinha recursos em Ur dos Caldeus. Porém, quando ele veio servir a Deus, e veio para ser aquele que inicia a família de Deus na terra no Antigo Testamento, ou seja, nasceram os judeus dele. Ele começou a partilhar do que ele tinha em prol daquela comunidade que ele vivia. Qual era a comunidade? Era só ele? Não. Era só a mulher dele? Não. Era ele, era a mulher dele. Aliás, para ele ter Ismael e Isaque, demorou um tempão. Vocês conhecem. Mas era com o Damasceno, o seu servo. Nada faltava para nenhum. Está compreendendo? Vamos enxergar o embrião da igreja. Vamos entender ali a igreja começando através de Abraão, que é o pai da fé, e do qual nasceu o povo judeu. Glória a Deus. E ele começou a partilhar. Quando ele foi para o Egito, o faraó deu mais riquezas para ele. Quando ele foi no outro lugar, os reis deram mais riqueza para ele. Por quê? Porque ele era confiável diante de Deus. Compreenda bem isso agora. Deus disse: neste eu posso realizar os meus planos. Então, trazendo isso para a igreja, né? Digamos, nós não dependemos de nada e de ninguém, a não ser de Deus e do povo de Deus que faz parte como igreja aqui na face da terra. Você quer prosperidade para a sua vida? Então deixa a mamão de lado, abraça a palavra de Deus, tenha fé em Jesus Cristo e Deus vai te fazer prosperar. Vamos ver Jacó. Jacó era neto de Abraão. Jacó saiu da casa do pai dele, que era Isaque, fugiu do seu irmão Esaú e saiu só com uma sacolinha com algumas coisas, uma roupinha, uma muda de roupa, e foi embora porque o irmão dele queria matar ele. Dormiu no lugar que chamava Luz, onde ele teve a revelação de Deus, de uma escada que unia a terra e o céu. E os anjos subiam e desciam por aquela escada. E ele falou, quando ele acordou, eu não sabia que Deus habita neste lugar.
e foi dado o lugar de Betel naquele lugar. Deus habita neste lugar. E ele fez uma aliança com Deus ali. Ele disse: Senhor, eu saí da casa do meu pai sem nada, mas eu te darei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der. E foi, saiu na casa de Labão, seu tio, se apaixonou por Raquel. O homem escravizou ele por 7 anos para poder casar com Raquel. Terminou os 7 anos, ele deu a Lia de forma estelionatária. E quando Jacó acordou e viu que era outra, eu não queria, eu quero aquela. Então trabalha mais 7 anos para mim. Enfim, Jacó ficou 20 anos trabalhando para o seu tio. E no fim da história você sabe que ele queria os animais listrados e malhados, que eram recessivos segundo a genética, é uma ciência, e Deus lhe deu praticamente o rebanho de Labão, tanto que Labão foi atrás dele. Ele ficou rico do dia para a noite, e ele foi abençoador. Quando ele chegou e ele teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, fora as filhas, ele foi abençoador para que a obra de Deus prosperasse. Glória a Deus, aleluia. Você vê agora o filho dele, José, foi vendido pelos irmãos aos midianitas e levado ao Egito, e lá no Egito foi leiloado e comprado por Potifar. Era um escravo, mas tinha os princípios bíblicos e os princípios de Deus no seu coração, e usava a sua mordomia de forma tremenda, tanto que ele foi o melhor funcionário, o melhor empregado de Potifar. Potifar o colocou como cabeça de todos os demais funcionários, porque ele era um exemplo. Enfim, houve uma cilada satânica, e a mulher de Potifar acabou conduzindo ele a uma prisão. 13 anos de prisão. Você pode dizer: poxa vida, 13 anos de prisão, fora os outros tempos que ele esteve no Egito. Por que Deus demorou tanto para abençoar? Talvez você esteja dizendo aí longe: por que Deus está demorando tanto para me abençoar? Eu te digo, José não perdeu a visão espiritual, José não perdeu o foco em Deus, e quando foi colocado em libertação, ele revelou o sonho de Faraó, e Faraó, que o tirou da prisão, o constituiu o segundo homem do reino de Faraó no Egito, e José se tornou extremamente próspero. Aleluia. E José então angariou a amizade de todos, e todos trabalhavam com prazer, porque ele era capaz de dar, eu vou falar na linguagem de hoje, benefícios, descanso para os funcionários, hora extra para os funcionários, presente para os funcionários, e ele então conseguiu encher os celeiros do Egito. Mas Deus tinha um propósito grande, e esse propósito grande foi alimentar todo aquele povo que vivia naquela terra ao derredor, inclusive Jacó e os outros irmãos de José, para não morrerem na grande fome do tempo das 7 vacas magras. Então ele acabou com o estoque? Não, ele vendeu o estoque, ele fez mais recursos, ele tornou o Faraó mais rico, ele foi mais próspero ainda, porque o homem e a mulher que entra na visão de Deus é próspero, mesmo que esteja latente ainda. Sabe o que é latente? Latente é uma planta que não nasceu ainda, ela está latente. Mesmo que seja embrião, no caso humano, o nenê que está no ventre da mãe. Tanto que Paul Yong-Cho diz: olha com o olhar da 4ª dimensão, olha com o olhar da fé. Se agora eu complemento e digo: olha com o olhar da Bíblia, no sentido de mordomia de finanças. Seja um mordomo, sai da escravidão de Satanás através do espírito mamon, da avareza, e começa a se entregar de verdade nas mãos de Deus e dizer: Deus, meu Pai, eu quero que esta igreja cresça, eu quero que esta obra
vai expandindo, vai crescendo em todas as direções. Alarga o acampamento desta obra. Eu sou mordomo, eu vou investir na tua obra, no teu reino, Senhor, porque eu confio na tua palavra. Aleluia. O que mais poderíamos dizer a respeito disso? Satanás, ele gosta que você se isole. Ele quer que eu me isole. Que a gente seja independente. Grande independência, não? Você é independente de Deus, Eva. Pode comer do fruto, você vai ser deusa. Adão, pode comer, você vai ser um Deus. Deus ama aquele que diz: eu dependo de ti, Senhor. Na Bíblia está no Salmo 127. De nada vale levantar de madrugada e comer o pão de dores, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que nela militam e trabalham. Olha que palavra. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Significa esforço conjunto. Deus nos chamou para algo grande, algo tremendo, algo abençoado, algo que exige espiritualmente, mas também exige financeiramente. Por exemplo, se vocês abrirem os seus olhos, nós poderíamos colocar ar-condicionado na igreja, fechar todas as portas, ligar o ar, e estar assistindo um culto com ar-condicionado. Já pensou que coisa boa? Se a igreja tiver vários recursos, o pastor, a pastora, os assistentes, os louvores, pode começar a editar e fazer revistas. Nossa, apostilas, nossas, está compreendendo? De ensino da Bíblia, da doutrina da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso eu pedi agora, está sendo filmado esse culto, e vai indo longe. Se o Espírito de Deus tocar num coração que pode estar longe daqui, tem o QR Code, aí você pode ajudar essa igreja, porque Deus tem um plano grande para nós, mas nós não podemos ser cegos, nem surdos e nem mudos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos ter um espírito egoísta. Eu quero só para mim, só eu quero estar na foto bonito, só eu quero estar bem, só eu quero estar próspero, cada um que se vire. Não, você está na eclésia, que é o corpo de Cristo. Se você ama e é mordomo de Deus e investe no reino de Deus, você está proporcionando que o evangelho aumente e cresça. Vou citar um exemplo bíblico, já estou terminando, hein? Saulo foi grande pregador, que se transformou no apóstolo Paulo. Foi ou não? Ih, vocês estão com medo até de responder. Só 2, 3, sim. Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Quem já ouviu falar de Paulo na Bíblia aí? Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Você sabia que teve um homem chamado irmão Barnabé, que era riquíssimo? Este homem financiou todas as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. Compreenderam? Hein? Então não adiantava ele ser um poço de conhecimento, de unção. Sem recursos para viajar para a Grécia, para a Macedônia, para a Ásia Menor, para a Europa, etc. Como que ele iria? Não tinha televisão naquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Tinha que pregar cara a cara. E quem foi usado por Deus foi Barnabé. Amém, irmãos? Feche os seus olhos um instante. Pensa em você. Pensa na tua vida. Pensa. Você pode falar, mas eu sou tão pequenininho. Fica com seus olhos fechados. Ah, mas um dia lá no monte, Jesus disse para os discípulos: alimenta essa multidão.
E eles disseram, os discípulos: Senhor, nós temos 200 denários no caixa. Era muito dinheiro. Mas esses 200 denários não dá para alimentar essa multidão. A multidão tinha 5.000 homens, fora mulheres, fora adolescentes, jovens e crianças. Os estudiosos estimam em 20.000 pessoas. Foi multiplicado os pães e os peixes. E 20.000 pessoas comeram dos pães e comeram dos peixes. Isso é reino de Deus. Entenderam o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Então, com seus olhos fechados. Senhor, que a Tua palavra foi anunciada, foi pregada, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Senhor, que eles compreendam a Tua palavra e pratiquem a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Amém. Graças a Deus. Está entregue a palavra de Deus a vocês, em nome de Jesus. Amém?